Seja bem-vindo ao canal. Hoje irei responder a uma pergunta que causa dúvida e até preocupação em muitos trabalhadores, também em alguns gestores. Trabalho numa empresa com um contrato a prazo certo há 6 anos. Será que a empresa pode continuar a renovar o meu contrato? Essa pergunta pode até parecer simples, mas a resposta exige atenção à letra da Lei 13/2023, a nossa nova lei moçambicana. E a verdade é que muita gente, mesmo quem trabalha no Departamento de Recursos Humanos, ainda confunde os limites de contratação a prazo. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque irei explicar o que a lei realmente permite, o que é completamente ilegal e o que o trabalhador pode fazer para se proteger dos seus direitos. Antes de entrarmos nos artigos, podemos definir o que é um contrato a prazo certo. É aquele contrato em que a instituição e o trabalhador definem desde o início o prazo certo para o contrato terminar. Posso dar-vos exemplo: um contrato de 6 meses para substituir alguém que está de licença de maternidade. Um contrato de 1 ano para reforçar numa época, por exemplo, nas campanhas, pode ser na saúde ou na agricultura. A principal característica deste tipo de contrato é que tem o começo e o fim, ou seja, a pessoa entra neste tipo de acordo sabendo a data do início e do final do contrato. Neste tipo de contrato não existe a garantia de renovação nem estabilidade futura. Mas será que a instituição pode fazer esse tipo de contrato várias vezes, por anos e anos? Podemos ver o que diz a lei. No artigo 43, número 1, a lei determina que o contrato a prazo certo é celebrado por um período não superior a 2 anos, mas podendo ser renovado por 2 vezes, mediante acordo das partes. Ou seja, o prazo inicial do contrato não pode ultrapassar 2 anos. Ele pode ser renovado 2 vezes, desde que haja acordo. Mas atenção, a duração total do contrato a prazo, somando as renovações, ainda continua limitado. E onde isso fica claro? No artigo 44, a lei diz: a renovação do contrato a prazo não pode implicar a ultrapassagem do prazo máximo previsto no artigo 43. Isso significa que, mesmo com as renovações, o tempo total do contrato nunca pode ultrapassar 2 anos. Posso dar aqui um exemplo prático. Um trabalhador teve um contrato inicial de 1 ano, uma renovação de 6 meses, a primeira renovação de 6 meses, segunda renovação de 6 meses. Total dos anos são 2. De acordo com a lei, isso é legal. E um exemplo ilegal é contrato inicial 2 anos, renovação 1 ano, total 3 anos. Nos termos da lei, esta relação é ilegal. O que acontece quando a instituição ultrapassa os limites previstos na lei laboral? Agora atenção, uma das partes muito importantes. A própria lei traz a consequência. Este contrato deixa de ser considerado contrato a prazo, passa a ser contrato indeterminado. Isso significa que o trabalhador começa a ganhar estabilidade no emprego, mesmo que no papel não esteja escrito contrato indeterminado. A lei considera assim. A lei olha para os factos, não apenas aquilo que está escrito no contrato. Mesmo que o RH diga é um contrato temporário, se ultrapassar o total de 2 anos ou foi renovado mais de 2 vezes, a própria lei converte esta relação numa relação permanente ou contrato ilimitado. Podemos voltar agora para a pergunta que originou este vídeo. Trabalho há 6 anos. Será que posso renovar? Será que a empresa pode renovar ainda o meu contrato? A resposta é não. A empresa não pode renovar o contrato porque já ultrapassou o limite legal. Já são 6 anos. O contrato deve ser indeterminado, obrigatoriamente. E o trabalhador já deveria ter todos os direitos de um vínculo permanente.
ou uma relação laboral indeterminada, como maior proteção contra despedimento injusto, estabilidade do emprego, direito de indenização, conforme previsto na lei. E o que o trabalhador pode fazer? Se está nesta situação ou conhece alguém que está, aqui vão os 4 passos para agir de acordo com a lei. Junte todos os documentos assinados desde o seu primeiro dia no trabalho. Verifique as datas, quando começou, quando terminou, quantas renovações teve de contratos. Faça as contas. Somou mais de 2 anos? Passou de 2 renovações? Se sim, procure aconselhamento jurídico ou entre em contato com a inspeção de trabalho. Você pode solicitar o reconhecimento de uma relação laboral indeterminada e, em caso de despedimento, tem direito à indenização. Gostou deste conteúdo? Este tipo de dúvida é mais comum do que imagina. E saber o que a lei diz é o primeiro passo para proteger os seus direitos e evitar abusos por parte da instituição. Então, se esse vídeo foi útil, deixe um like, compartilhe com os teus colegas, amigos e familiares e escreva aqui nos comentários. Você sabia que o contrato a prazo certo só pode durar 2 anos? No total, já passou por isso ou conhece alguém? Então não se esqueça, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até lá!